A série de história da tecnologia vai falar de uma empresa que começou faz pouco tempo, mas já criou um setor inteiro no mercado, passando de startup a uma gigante. É o Airbnb, que tem uma origem bem curiosa e também cheia de reviravoltas. E para saber o começo, a evolução e a atual e difícil situação deles, antes deixa aquele joinha no vídeo, se inscreve para mais conteúdos como esse e toca no sininho para receber notificação cada vez que tiver novidade por aqui. Beleza? Então vamos lá para a história do Airbnb. A trajetória começa com 3 pessoas, sendo as duas primeiras o Nathan Blecharczyk e o Joe Gebbia. Eles dividiam um apartamento em São Francisco, no estado norte-americano da Califórnia, mas a vida não estava fácil. O custo de vida alto, o aluguel caro e eles não conheciam mais ninguém disposto a morar no local. O Nathan estava de saída, o que só piorava as coisas, e no lugar dele chegou outro morador, o Brian Chesky, um designer que estudou com o Joe na faculdade. Também sem muito dinheiro no bolso, ele largou o emprego em Los Angeles para virar empreendedor ali na região, que era as proximidades do Vale do Silício. Em outubro de 2007, eles enxergaram uma oportunidade para complementar a renda e não acabar atrasando o aluguel. Uma conferência nacional de design ia acontecer na cidade, e eles resolveram oferecer o terceiro quarto aos colegas que estavam interessados e que achavam os hotéis da região caros demais. O anúncio era sobre uma hospedagem estilo B&B, Bed and Breakfast, que na tradução livre é uma coisa meio cama e café da manhã. E normalmente significa uma pousada ou uma casa com um cômodo livre e alimentação pela manhã, um ambiente ali mais caseiro. Por falta de camas, eles só tinham alguns colchões infláveis, ou seja, era um Air Bed and Breakfast. 3 pessoas toparam a hospedagem, foram para o evento e ainda conheceram a cidade junto do Brian e do Joe. Com a ideia crescendo, o Nathan entra na jogada novamente e constrói o primeiro site da empresa, com os anúncios de quartos livres para aluguel durante outro evento, o South by Southwest, ou SXSW, em março daquele ano no Texas. Chegou a hora de apresentar o serviço para o mundo? Bom, nem tanto. Ao todo foram só 2 reservas. Em agosto de 2008 vem a terceira tentativa. Era época de eleição presidencial e a convenção nacional do Partido Democrata estava marcada para Denver, no Colorado, onde Barack Obama seria nomeado o candidato em um estádio para mais de 80 mil pessoas. Isso em uma cidade que tinha poucos hotéis. A ideia dos 3 amigos finalmente teve cobertura da imprensa e um alto número de reservas. Foi bom, mas ainda não era o suficiente, porque o dinheiro não estava circulando com um ritmo bom. Em novembro, então, na porta da eleição, veio uma ideia bizarra. Por que não investir na parte do café da manhã também? Eles criaram caixas de cereal baseadas nos 2 candidatos principais, o Obama e o republicano John McCain, simplesmente empacotando um produto que era comprado de outro lugar. A ideia ganhou visibilidade de novo, e com 400 caixas numeradas, tipo edição de colecionador, vendidas a surreais $40, eles venderam tudo em poucos dias e conseguiram uma reserva para manter a empresa funcionando. E agora não tinha jeito, ela precisava dar certo. E a questão do evento era importante no começo, fazia parte do diferencial e já significava que você era uma pessoa focada, um profissional, nada suspeito, só queria uma cama mesmo para o dia seguinte. Só que aos poucos, a ideia de ampliar o aluguel para qualquer oportunidade foi crescendo. E vale lembrar que esse é o período da crise econômica de 2008, que afetou especialmente o setor imobiliário nos Estados Unidos de início. Tinha muita gente querendo uma renda extra, ou uma renda principal mesmo. E a primeira empresa que apostou na ideia foi a Y Combinator, uma aceleradora de startups que foi a primeira investidora do grupo. Em março de 2009, a Colchões Infláveis e Café da Manhã muda oficialmente o nome para Airbnb e expande para aluguéis mais completos, como de apartamentos inteiros e locais para passar as férias, não só aquela noite em uma cidade diferente, por motivos profissionais. Além disso, os próprios cofundadores passam a visitar locais dos anúncios, só para oferecer dicas, tipo um preço médio, ou então ajudar a tirar fotos para tornar o local mais atrativo. Ainda em 2009, eles conseguem outro investimento, agora de grande porte e da gigante e tradicional Sequoia Capital.
Eles recebem vários outros aportes ao longo dos anos e a gente não vai listar todos por aqui, senão fica meio repetitivo, mas dá pra dizer que esse foi o primeiro de muitos. Até o ator Ashton Kutcher entrou em um dos financiamentos. Já em 2010 sai o aplicativo para dispositivos móveis e no ano seguinte a expansão internacional começa para Alemanha e Reino Unido. A companhia ainda comemora a marca alcançada de 1 milhão de reservas. E ainda em 2011, ela lança um suporte por telefone 24 horas por dia e também um seguro bem generoso, que era até financeiramente arriscado para a empresa. Tudo isso foi bem recebido, mas era uma reação a um acontecimento bem ruim. Um locatário encontrou a casa vandalizada depois do uso por hóspedes e denunciou o ocorrido para a imprensa. O ano de 2012 é cheio de novidades e uma delas é a inclusão das wishlists, as listas de desejo para você descobrir lugares para salvar e para ter aquela viagem dos sonhos depois. Tem ainda o Neighborhoods, que são os bairros, as vizinhanças, que ajuda você a encontrar serviços, estabelecimentos e experiências na região onde você pretende se hospedar. Esse é também o ano em que o Airbnb abre um escritório em São Paulo e chega oficialmente ao Brasil, um país onde ele vai ser muito popular em cidades de todos os tamanhos, turísticas ou não. A empresa ainda faz uma importante parceria com a cidade de Nova York para abrigar sem custos as vítimas do furacão Sandy, que causou grandes danos ao país no período. O Airbnb já fez ações parecidas em outros casos de desastres naturais ao longo dos anos. O ano de 2013 começa com mudança de sede. O Airbnb inaugura um moderno escritório em São Francisco, e ela tinha muitos motivos para comemorar, já que adiciona 7 milhões de novos usuários só nesse período. E a mudança de 2014 é uma interface e identidade visual completamente repaginadas. A logo foi batizada de Belo, virou piada no começo, sofreu ali algumas críticas, mas acabou ficando. E esse período é o auge da maior briga que a empresa teve e ainda tem com o setor de hotelaria e também prefeituras ao redor do mundo. Várias cidades não curtiram a revolução promovida pelo Airbnb, que mudou bastante a questão imobiliária de certas regiões, e o serviço chegou a receber multas e até banimentos, especialmente na Europa. É uma briga meio parecida com a que rola com o Uber e os táxis, por exemplo, e não é nada simples de resolver. Em 2015, o Airbnb se torna o provedor oficial de acomodações alternativas para os Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro. Esse é o ano também de lançamento do Airbnb em Cuba. Isso é importante porque foi logo no período em que os Estados Unidos levantaram algumas das sanções comerciais na região, e a empresa foi uma das primeiras a aproveitar isso. E as tretas, elas voltam com tudo em 2016, quando a companhia entra em uma briga judicial com a cidade de Nova York. O motivo era uma lei que colocava multas pesadas em casas que não poderiam ser alugadas e, portanto, não podem ser listadas na plataforma. A disputa acabou só em dezembro, com um acordo para evitar os tribunais e a responsabilização direta para quem aluga, não para a marca em si. O ano ainda marca o lançamento do Experiences, indo além só do aluguel de casas ou quartos, com tours e atividades que incrementam a sua viagem. Para 2017, a marca faz a expansão definitiva para a China sob um novo nome, o iBeing, além de adquirir uma série de companhias menores, inclusive a Luxury Retreats, com foco em residências de preço mais elevado. A marca ainda anuncia uma parceria com a Nido para o lançamento de um prédio que era mantido por essa empresa parceira, mas focado em aluguéis do Airbnb. Virando o ano, nasce ainda o Airbnb Plus, um programa que permite que os anfitriões se inscrevam para que sejam considerados acomodações de alta qualidade. Sai ainda o Airbnb for Events para auxiliar os frequentadores e também os organizadores de eventos. Ainda em 2018, a empresa anuncia a aquisição do rival Hotel Tonight e lança um segmento para acomodações de luxo, agora oficialmente, além de expandir a parceria com o Comitê Olímpico Internacional para outros eventos. No ano seguinte, novamente, a empresa vira manchete por problemas. Um tiroteio em uma casa alugada em uma cidade norte-americana para o Halloween terminou com 5 vítimas. E a partir daí, as casas de festa, casas só para realizar grandes eventos, foram proibidas pela plataforma. E olha que eu nem vou comentar o caso mais recente no Brasil, que envolveu uma certa festa ali que desagradou a dona do imóvel por causa dos rumos que as coisas tomaram.
Ainda em 2019, a empresa anuncia os planos para a IPO, a oferta pública de ações na bolsa. Seria ótimo, só que no ano seguinte veio a pandemia da Covid-19 para bagunçar absolutamente tudo. Eles foram extremamente prejudicados, sem contar as viagens canceladas dos usuários, as reservas que não seriam mais cumpridas e os anfitriões sem essa renda dos aluguéis. O CEO, que ainda é o Brian Chesky, liberou reembolsos de várias reservas mesmo não estando nas políticas originais, o que foi impopular com alguns anfitriões e até investidores, mas ele achou ser a medida mais correta. Em maio, com a primeira onda da pandemia ainda no auge, a empresa fez cortes massivos entre os funcionários e viu o rendimento cair pela metade. Aos poucos, ao passar dos meses, ela foi anunciando alguns projetos relacionados à pandemia, como o Frontline Stays para abrigar profissionais da saúde que estão na linha de frente e precisam proteger as próprias famílias, e também alguns protocolos especiais de higienização. Das iniciativas mais recentes, destacamos também o Portal da Cidade, um recurso inédito para governos com dados especializados e que podem contribuir para o gerenciamento da região com base em turistas e moradores. Tem ainda o Project Lighthouse, um projeto muito legal de combate à discriminação de serviço. E finalmente em dezembro ela faz a tão sonhada oferta de ações e pode olhar para o presente e para o futuro com um pouquinho mais de otimismo. Entre os planos, ela agora quer focar também em long-term stays, ou seja, quem aluga imóveis ou quartos por mais que um final de semana, mais que umas férias, e tende a morar por mais tempo. Atualmente são 5,6 milhões de residências, camas ou quartos listados em 100 mil cidades de mais de 220 países. A empresa já recebeu mais de 900 milhões de clientes, enquanto o número de hosts está em 4 milhões. Esses parceiros que disponibilizam espaços já movimentaram 110 bilhões de dólares. E esses números, com o mundo bem aos poucos voltando para a normalidade, devem aumentar ainda mais. E essa história do Airbnb, uma empresa que ainda tem muito a melhorar, é verdade, mas revolucionou o setor inteiro e ajudou muita gente a ter uma renda com um quartinho ali que estava sobrando. Se você tiver uma sugestão de empresa, produto ou serviço para aparecer aqui no quadro, deixe nos comentários que você sabe que a gente vê. Vamos conversar aqui embaixo e não se esqueça de conferir as fontes da minha pesquisa que estão aqui na descrição. Lembrando que esse é apenas um resumo, é só um recorte, muita coisa fica de fora. E confira a playlist de História da Tecnologia, porque aquela trajetória que você tanto quer ver já pode ter sido contada aqui. Até a próxima!